Diz o ditado que em boca fechada não entra mosquito. Eduardo Cury, ex-deputado federal e atual empregado do senador Rogério Marinho, que é desses políticos que normalmente só aparecem em época de eleição, resolveu dar as caras antes da hora e acabou falando mais do que devia. Foi querer dar palpite em relação ao escândalo do INSS e acabou trazendo de volta para a história o seu chefe, o Rogério Marinho, que as pessoas esquecem, mas era ele o secretário nacional da Previdência durante o governo Bolsonaro. Em 2019, quando foi montado todo esse esquema de fraude nas aposentadorias, segundo apurou a Polícia Federal. Não autorizados, ou seja, roubo das aposentadorias. E o Rogério Marinho, que é especialista. Imagina se ele não fosse especialista, né, Eduardo Cury? Afinal, segundo apontou a Polícia Federal, foi no ano em que ele era o responsável pela Previdência Social em que foi montada essa verdadeira quadrilha para roubar os aposentados. 2019. Mas isso você esconde. Aliás, você também esqueceu de lembrar que em 2022, quando foi mandada uma proposta para o Congresso para começar a coibir essa roubalheira dos aposentados, você era deputado. Dos aposentados do INSS, né? A gente lembra que você estava lá em Brasília como deputado federal. Ah, Eduardo Cury, você esqueceu que você era deputado à época que o Congresso, ao contrário do que você disse, ter aprovado as medidas para coibir a roubalheira, derrubou, vetou as propostas e é por isso que, inclusive, elas ampliaram e dificultou o processo todo de investigação aí da Polícia Federal a partir do governo Lula. Pois é, agora você quer culpar o PT depois que você, junto com o seu partido, anuíram para derrubar o veto, e não só o PT, como você está aí tentando insinuar de maneira bastante desonesta. A medida para combater as fraudes. Essa medida foi aprovada no Congresso, mas infelizmente depois, no governo do PT, eles retroagiram com Mente, Eduardo Cury. O Congresso não aprovou, o Congresso vetou e depois o Bolsonaro foi lá e chancelou. Portanto, não vem com essa história. Você tem dedo nisso, apesar do Congresso, à época, ter feito votação simbólica, afinal, toda vez que os caras sabem que estão aprovando coisa que não é boa para o povo, nunca botam as digitais, é sempre votação simbólica. Entretanto, nessa votação simbólica, que para você entender, é quando em vez de apertar o dedinho e deixar só a digital do sim ou não, o deputado levanta a mãozinha quando ele é contra ou a favor. E não consta nos registros da Câmara que o deputado Eduardo Cury tenha se manifestado contra o veto que derrubou a proposta para coibir a roubalheira no INSS. Portanto, não venha querer culpar o PT por algo que o senhor teve todas as oportunidades de ajudar a fazer acontecer lá em 2022, mas acompanhou o seu partido, foi igual o boizinho acompanhando o partido e aceitou que derrubasse. Portanto, não para com isso. Aliás, é engraçado vocês quererem encher tanto a boca para falar de corrupção, né, seu Eduardo Cury? E ficar andando para cima e para baixo com o mensaleiro Valdemar da Costa Neto, que passou uma temporada preso por corrupção. É um companheiro meio esquisito para quem quer bancar o defensor da moralidade e da honestidade. Aliás, Eduardo Cury não se reelegeu porque nos tempos em que foi deputado, costumava rotineiramente votar contra os interesses do povo. Como, por exemplo, quando ele votou, ainda durante o governo Michel Temer, em favor da tal da reforma trabalhista que destruiu a CLT, facilitou a precarização do trabalho com a desculpa de que isso ia gerar empregos. Sabe o que o Brasil colheu? O maior nível de desemprego da história durante o governo Bolsonaro, que bateu quase 15% de desempregados, e agora com o Lula, que ele vive falando mal, baixou para cerca de 6%. Quase um terço do que foi durante o governo de Jair Bolsonaro. Mas isso ele não fala. Mas o povo sabe, tanto sabe, que foi devagarinho desidratando a votação dele, que cada vez tem menos votos. Aliás, durante o governo Bolsonaro, ele votou também, em 2 turnos, a favor da reforma da Previdência, que aí sim meteu a mão de verdade no bolso dos aposentados, confiscando em média 14% de maneira linear de todos os aposentados do Brasil, pensionistas, enfim, a situação que realmente tirou dinheiro dos aposentados, é inclusive muito mais do que esses descontos que ele vive falando por aí. Mas aí ele fica quietinho, aí não é com ele, aí ele está sempre pensando em favor do Brasil. O fato concreto é que esse tipo de político foi sendo esquecido pelo povo
porque o povo se tocou que uma vez estando no poder, ele só atua em favor dos interesses dos ricos e o povo que pague a conta. E é por isso que agora, eu não sei porquê, ele resolveu trazer essa história querendo jogar nas costas do PT algo que tem as digitais dele e do chefe dele, Rogério Marinho. Pois é, o Rogério Marinho junto com o Paulo Guedes, num enorme esforço aí da imprensa para blindar os dois, porque o chefe do Rogério Marinho era o Paulo Guedes, super ministro da Economia, que na época é o que comandava tudo e foi durante a gestão do Paulo Guedes, sobre a secretaria aí do Rogério Marinho, é que o esquemão de corrupção, de roubalheira de aposentado, e com um monte de sindicato fake, inclusive, tipo do tal do careca do INSS, patrocinavam campanhas dos ministros do Jair Bolsonaro e até do próprio Jair Bolsonaro. Mas isso o Cury não fala para você. Afinal, ele quer convencer você que era o PT que estava roubando aposentado e não a turma dele, que é onde aconteceu toda essa fraude, onde ele ainda chama o Rogério Marinho de especialista. Portanto, antes de cair na conversa de político, vai ver a maneira como eles votam. Aliás, isso é essencial. Político não se deve confiar naquilo que ele fala, mas na maneira como ele vota e na maneira como ele encaminha as suas ações e emendas. E o ex-deputado Eduardo Cury, como eu demonstrei aqui, na hora de mostrar que estava a favor do povo, aí, de romper aí com criar as medidas durante o 2022, ele estava lá junto com o partido dele, votando a favor de derrubar o veto, e é por isso que perpetuou e até aumentou aí a roubalheira dessa turma, desses ladrões de aposentados que o Lula botou, enfim, uma pedra em cima disso. Vai fazer o que essa turma não fez, que é devolver o dinheiro para quem foi roubado e fazer quem roubou devolver o dinheiro para o país. Portanto, Eduardo Cury, quando quiser transferir as responsabilidades do governo do Bolsonaro, do Rogério Marinho, as suas próprias, que se omitiu quando teve a oportunidade de ter regras mais rígidas, vai e fazer uma investigação da história, vai verificar se os documentos oficiais coadunam com a historinha que você está pensando em contar para o povo. Porque o povo não é bobo mais, não cai só em narrativa. Você anda muito mal acostumado, andando com os Nicolas, com os Rogérios Marinhos, com os Valdemares da Costa Neto, que conta uma historinha e fica por isso mesmo. Aliás, eu gostaria que você respondesse para o povo, já que você sempre enche a boca para falar de corrupção e queimou a sua possibilidade até aí na candidatura a prefeito, que perdeu o tempo todo defendendo o cunhado, acusado de um monte de barbaridade aí. Como é que um cara que se diz tão honesto anda para cima e para baixo com o Valdemar da Costa Neto, que foi preso por corrupção? Aí você faz igual avestruz, enfia a cabeça no buraco e só aparece em ano eleitoral para dar palpite. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo. E se o Eduardo Cury quiser se manifestar, o espaço está aberto, a gente entrevista ele e vamos contrastar as informações deles com os fatos, com aquilo que está registrado nos anais da Câmara. Se ele tiver provas de que ele votou contra e que ele trabalhou dentro do PSDB para que o PSDB votasse contra, apesar do partido dele ter feito voto favorável para derrubar o veto e acabar com essa roubalheira, eu volto atrás. Mas até agora, tudo que eu pesquisei lá dentro, o que eu vi é que quando ele teve a oportunidade, ele se omitiu. Agora vem querer cantar de galo e culpar o PT de uma coisa que aconteceu em 2022. PT não governava o Brasil em 2022 não, Eduardo Cury. Quem governava era o Bolsonaro e você era deputado. E o que vocês fizeram? Nada. Vetaram a proposta. Então, abra o olho com o político que fala uma coisa, mas as suas ações na hora de votar vão no outro caminho.